Graça e a paz, igreja, amém? É com muito temor que eu estou aqui vindo trazer a palavra de Deus. E creio que eu sou apenas usado por Deus para estar aqui. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou apenas usado como Deus pode usar a vida de cada um aqui. Como ele pegou e falou, né, que Deus te dá a oportunidade. Mas eu vou falar uma coisa, que são questão de escolhas na nossa vida. A nossa vida é a gente que escolhe, porque você tem o livre-arbítrio. Deus te dá a bênção, mas você tem a autoridade de escolher se você aceita a bênção ou não. Amém? Eu vou estar lendo aqui para vocês, aqui, ó, Mateus 13, 24. Quem quiser acompanhar a palavra. Olha lá. Essa foi a outra parábola que Jesus usou no reino dos céus. Que é como um agricultor que semeou a boa semente em um campo, mas à noite, enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou joio entre o trigo. E se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. E os servos do agricultor vieram e contaram ao patrão: o campo do Senhor, onde o Senhor semeou aquela semente, está cheio de joio. E foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. E respondeu ele: porque ao tirar o joio, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe-os que eles crescem juntam até a colheita. Então eu mandei os ceifeiros arrancarem primeiro o joio e amarrarem ele em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e guardem nos seus depósitos. Aqui tá falando a palavra do joio e o trigo. O joio é muito semelhante ao trigo. E o joio, ele cresce junto ao trigo. O trigo tá seco ali, mas quando que os dois estão verdes e os dois estão nascendo, não tem como identificar assim, olhando assim. E aqui na palavra, o que ele quis dizer, o Senhor? Ele falou assim, ó, não arranquem o joio por enquanto, porque vocês podem estragar o trigo. E o trigo é quem? O trigo é aquela pessoa que está buscando ao Senhor. Está buscando um crescimento com Deus. E o joio é o quê? O joio são as dificuldades que aparecem na nossa vida. Como aconteceu aqui, se o trigo permanecer, o trigo somos nós. Se o trigo permanecer no Senhor, se o trigo permanecer buscando a presença de Deus, e permanecer em santidade, que nem está escrito aqui, ó, vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar, que o joio da tua vida vai sumir, e você vai entrar para o celeiro dos céus. Amém? O joio se parece muito. E o joio, quanto mais ele cresce, para cima, em si eu quero dizer desse jeito, porque tem culturas que vão para os lados, mas quanto mais ele cresce, mais a sua raiz se firma na terra. O que quer dizer isso aí? Quanto mais você vive nesse mundo, buscando as coisas que o mundo te traz, os benefícios que o mundo te traz, sem estar com o teu coração voltado para Deus e querendo uma vida com Deus, mais você se firma nessa terra. Mas você fica aqui nessa terra com teus olhos voltados para a terra, pensando que não, isso é careta ir na igreja, é careta ficar fazendo essas coisas. Eu conto um testemunho também da minha vida. Você acha que eu também não tenho pensamentos desse jeito que vem na minha vida todo dia? Todo dia pensando, quando passa algum amigo meu, escutando uma música, pensando e contando algumas vantagens. Eu fico pensando, nossa, que legal, né? E daí o Espírito Santo vem e fala assim, legal para quê? Legal para quê? O que você vai ganhar com isso? E daí eu sinto aquela paz assim no meu coração assim, e falo assim, nossa, é isso que eu preciso. E daí eu falo assim, estou perdendo meu tempo de pensar isso. E quantas vezes perdi meu tempo de viver isso? E eu glorifico o nome de Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de voltar à casa dEle e permanecer, em nome de Jesus. O joio, ele cresce e cresce e cresce e cresce. E quanto mais ele cresce, ele fica reto. Ele não vai para nenhum dos lados. E o joio, ele cresce e não frutifica.
A função dele é só crescer e atrapalhar. E viver aquilo que tem para ele ali naquele momento. Ele não vai a fundo. O trigo, o que acontece com o trigo? O trigo, ele cresce. E quando ele cresce, ele frutifica. E quando ele vai crescendo, ele se dobra. O trigo, quando chega no ponto de colheita dele, que é o ponto que você está buscando verdadeiramente a presença de Deus. É o ponto que você está num crescimento com Deus. É um ponto que acontece coisas na sua vida que você pega e fala assim, isso não vai me abalar. O Espírito Santo está comigo. E o Espírito Santo, quando você está na presença de Deus, eu até brinco assim, né, com meus discípulos, eu falo, como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você está com um barulho de carroça na cabeça? Não tem como você ouvir o Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é perfeita e agradável. E ela é um purificador assim na tua vida. Então, se você está com barulho de carroça, colocando coisas na frente, você não vai ouvir. Você acha que você escuta, mas você não escuta. Porque a voz do Espírito Santo ela é doce e o Senhor fala muito comigo na questão do trigo se dobrar. Na questão do trigo, porque ele frutifica. E daí o que significa aquilo ali do trigo se dobrando? Significa rendimento. Rendimento, um coração totalmente moldável. Um coração totalmente voltado para a presença de Deus, voltado para aquilo que Deus tem para você. E o trigo é uma das culturas assim, que eu acho assim, mais bonita. E essa palavra que tocou muito no meu coração quando que eu fui ministrado pelo Espírito Santo para trazer ela, porque mostra sinal de rendimento o trigo. E quanto mais o trigo cresce, ele frutifica, como eu disse, e quanto mais o trigo cresce, mais a raiz dele se solta dessa terra. Quanto mais quando o trigo chega no seu ponto de colheita, você pega ele assim, você arranca ele muito fácil da terra. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Eu trouxe essas comparações bíblicas, mas eu trouxe essas comparações para que vocês vejam como que está o teu pé firmado aqui na terra. Como que está a tua raiz aqui na terra? A tua raiz tá solta? As coisas desse mundo te deixam influenciar pelas coisas boas que trazem? Ou você está pronto para ouvir a voz de Deus? Está pronto para exercer aquilo que Deus tem para a tua vida? Você tem deixado o Espírito Santo te moldar ou você tem deixado o mundo te moldar? Conforme o mundo quer. Ou conforme você quer, porque você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Os dois são muito parecidos. Mas o Senhor disse, não separai-vos, pois na hora da colheita o joio será queimado, e o trigo irá para o celeiro do Senhor. Quando você tem passado por lutas ou tem passado por dificuldades, isso é normal na sua vida. A palavra de Deus diz assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E na Bíblia também diz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso é bíblico, isso é o que Deus está dizendo para você. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui? Eu quero falar para vocês assim que vocês permaneçam no Senhor. Que a nossa vida, ela é passageira. Às vezes você pensa assim, não, eu tenho que... Eu até estava comentando, né, na Casa de Paz, eu falei assim, Deus, eu falei, né, comentei, que a gente pede para Deus, eu quero um trabalho novo e tal, daí você começa a trabalhar. E você começa a viver naquele trabalho teu. E aquele trabalho teu começa a atrapalhar na tua vida com Deus. O que acontece? Deus toma esse seu trabalho. Ou você sai de vez, ou esse trabalho toma totalmente conta do teu coração. Por causa que a gente vive num mundo que pega e fala que você tem que ter as coisas, que você tem que fazer as coisas, porque senão você não é normal. Eu vejo, assim, meus amigos, assim, sabe, contando do final de semana que eles tiveram, e às vezes, assim, por um momento, assim, vem na minha cabeça, nossa, o meu final de semana foi ir na igreja, foi conversar com meus discípulos, ouvir converseiro deles, ouvir um monte de coisa, entendeu? Que às vezes vem até mim, mas eu tenho que me posicionar no Senhor, e eu tenho que ser a diferença. E eu vejo que isso tem sido muito, muito, muito bom para mim. Eu tenho visto que isso tem sido um crescimento para mim.
E eu tenho visto que eu não tenho feito esforço. Às vezes os caras pegam e falam assim, né? Nossa, velho, como que a tua célula aí tá desse jeito? Eu não faço nada. Em momento algum eu tô aqui total humilhado na presença de Deus. Não estou aqui me exaltando. Mas eu só busco a presença dele e vivo o que ele tem para mim. Eu entreguei totalmente a minha vida para ele. Porque eu até brinco, às vezes assim, né? Porque às vezes dá uma vergonha assim de falar, sabe? Papiazada, assim, sabe? Da faculdade. Porque lá é outra vida. Lá é outro nível. E eu coloquei como propósito na minha vida de ser total testemunha. Não ser um cara chato, mas ser testemunha. Ser a diferença naquele lugar. Porque às vezes a gente vai vivendo, né, junto e vai indo e vai vivendo um crente mascarado. Não um crente, uma pessoa que busca Deus. Porque crente até o diabo é. Porque o crente até o diabo eu quero dizer porque o diabo crê que Jesus existe. Isso é ser crente. Você tem que ser uma pessoa que busca Deus e vive o que Deus tem para você. E eu estou junto com a pesada na faculdade e eles pegam e falam assim, deu torar o pau, sabe? Deu viver o que tem para mim. E eles falam assim, nossa, você tem dinheiro, cara, você pode ir, cara, pegar um monte de menina e pode fazer um monte de coisa e pode ir para um monte de festa. Daí eu falo assim, velho, o que isso vai acrescentar na minha vida? Daí eles ficam assim, né? Eles ficam, tá negando fogo. Aí eu falo assim, não, cara, eu não estou negando fogo. Eu estou apenas esperando a pessoa que Deus tem para mim. Porque às vezes a gente fica pensando assim, né, que o que eles vão pensar de mim, né? O que eles vão falar de mim? E tem uma passagem na Bíblia que diz lá que antes quando Cristo vivia aqui na Terra, foi assim também. E é para a gente permanecer firme. Porque de nós porque deles são um galardão do céu. Mateus 5,10, se eu não me engano. Então eu permaneço firme. E às vezes quando que alguém pega e fala alguma coisa, eu falo assim, Deus me dá estratégia. E a estratégia que Deus tem me dado, quando que alguém vem falar alguma coisa para mim, eu falo assim, ó, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é de Deus. Daí os caras pegam e falam, ei, velho, ó, essas converseiras aí do Bombardo, eles falam desse jeito. O cara mentiroso. Aí eu pego e falo assim, cara, não estou mentindo, velho. Eu estou falando da verdade. Aí eles falam, já vem com essa conversa aí de igreja. Eu falei, não é conversa de igreja. Aí eu pego e conto. Eu falo assim, cara, quando que a gente quebrou, quando a gente não tinha dinheiro mais para nada, eu via o meu pai falando assim, Deus me deu, Deus pode me tirar. Então eu vou continuar buscando a presença dele. E vou continuar vivendo o que ele tem para mim. E isso foi. Não foi 2 meses, não, velho. Foi uns 8 anos, mais até, se duvidar. Que a gente viveu, como minha mãe fala, né? Com uma rachadura que... Pensa num tanque de madeira. Quem já teve tanque de madeira aí? Eu já tive, né? Mas pensa num tanque daqueles de madeira de bater roupa, com uma rachadinha assim, ó. E só cai aquela gota. Com aquilo que a gente vivia. Mas por quê? Porque a gente permaneceu no Senhor. E o Senhor quer ver o teu coração. Se o teu coração está focado no que você tem, se o teu coração está focado no teu dinheiro, se está focado no teu trabalho, se está focado no teu carro, se está focado no que você pensar. O Senhor quer ver o teu coração. E muitas vezes, eu acho que até com a tia Val eu estava conversando esses tempos atrás, faz bastante tempo. E daí a gente estava vendo assim, conversando que todo mundo vai passar, eu creio, por momentos de deserto na vida. Porque eu creio que esse não digo propósito, mas eu digo assim, esse é o momento que Deus vai olhar e falar assim, ó, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. O que diz na parábola da viúva? Os caras veio e trouxe jarro de óleo, trouxe ouro para a casa do Senhor de oferta. E o que a viúva trouxe? Ela trouxe apenas algumas moedinhas na mão. Eu não estou dizendo para você vir aqui e trazer tudo para a casa do Senhor, ou fazer tudo e dar para os pobres. Eu estou dizendo para você que o Senhor quer ver o teu coração. Ela pegou e trouxe aquilo que ela tinha e falou, Senhor, o que eu tenho eu te oferto. E não é você trazer aqui, é você na tua casa, entregar o teu lar para a tua casa. É você no teu carro, entregar o teu carro para Deus. E falar, Deus, que seja usado para a tua obra.
que esse carro aqui seja fruto seja fruto do meu trabalho, como foi para mim conseguir, mas que seja debaixo da tua bênção. Que a minha faculdade seja bênção na minha vida. Que eu possa ser diferença lá dentro. E quando que eu vou falando para a piazada, assim, para buscar Deus, eu falo, ó, cara, Deus deu, Deus pode tirar. E agora Deus tem abençoado muito a nossa vida. Tem abençoado muito com a propriedade que a gente tem agora. Que é muito mais do que a gente tinha, mas muito mesmo. E eu vejo, de coração eu falo para vocês, às vezes eu fico pensando assim, aquilo lá não é meu, eu não acredito. Quando a gente vai lá para a nossa terra, eu fico pensando, nossa, de quem que é isso aqui? Daí às vezes cai a ficha, eu não acredito. Não é que eu estou pensando, nossa, eu estou tendo isso aí, não, porque aquilo é do Senhor, e aquilo é para a bênção do Senhor, e meu coração não está naquilo. Às vezes eu estou indo para a aula, eu estou indo com o meu carro, eu fico pensando assim, falei, nossa, olha só, de verdade, eu pego assim no volante e falo assim, nossa, que carro massa, que eu tenho. De verdade, eu estou sendo muito sincero para vocês. Eu falo, que carro massa que eu tenho. E tanta gente que não tem. E eu falei assim, ó, e que esse carro seja usado para a bênção do Senhor. Que nesse toca CD aqui, toca fita, né? Que nesse toca CD possa tocar louvor a Deus. Que esse carro possa ser consagrado a Deus. E que esse carro possa trazer benefício para mim, buscar mais a Deus. Para que não possa ser um estorvo na minha vida. Um estrovo, não sei. Mas que atrapalhe, uma coisa que atrapalhe a tua vida com Deus. E o que eu tenho a dizer para vocês, que o trigo e o joio é a terra. É aqui onde a gente vive. E você é o trigo, como eu disse no começo. E o Senhor quer um coração totalmente voltado para Ele. E como tem também, como eu conheço a cultura, estou louco, quase formando agrônomo, né? Janeirão aí, ó, a formatura. Mas, como eu conheço alguma coisa da cultura do trigo, às vezes o trigo não fecunda. Às vezes o trigo, ele não ocorre a fecundação. E aquele trigo é vazio. Aquele trigo nasce com os grãos xoxo, mas o trigo do lado tá com os grãozinhos velho inchado, cheio cheio de semente, para mais uma vez se cair na terra frutificar, e germinar e frutificar. E para que uma planta de trigo cresça, uma semente tem que morrer. E que é morrer o que? É morrer para esse mundo. E viver o que Deus tem para você. Você pode morrer para o mundo e começar a viver assim. E você pode ser um trigo que não dê fruto. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo, por causa que a cultura do trigo aqui na terra não se compara com o que Deus tem para você. Mas ainda você pode ser ceifado. Sem menos você esperar. Então tenha o teu coração voltado para Deus. Tenha uma vida diante de Deus. Hoje mesmo, eu estava lá fazendo uma prova na faculdade, e a última questão, eu preenchi ela inteira, e faltava só uma coisinha, que era de uma poda, de uma cultura lá, e eu não sabia quando que era a poda. E daí eu falei, nossa, mas falta só essa aí. O resto eu já respondi. E daí, claramente falando no meu coração, assim, falou assim, você tem a escolha de ou entregar a prova assim e falar o que você sabe, ou você pegar e falar com o cara do lado. Que daí não é o teu conhecimento, você vai estar passando uma mentira. E daí eu fiquei, meu Deus, oh meu Deus do céu. De verdade, eu fiquei, e agora? Meu Deus. Peguei, levantei e vazei fora da sala. Entreguei a prova e saí fora. Eu escrevi mais ou menos o que eu sabia lá. Mas daí eu fiquei pensando, o meu coração, como que o meu coração está? O meu coração em Deus está em paz? Tá em paz. Mas a faculdade é uma coisa que tem que ser bênção na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que formar porque a gente tem que ser alguém na vida.
A gente tem que ser alguém na vida. Mas muito mais importante, a gente tem que ter um caráter de Deus na nossa vida. Mais importante do que a faculdade na nossa vida. Porque a gente tendo um caráter de Deus na nossa vida, na faculdade, a gente vai passar aquilo que Deus tem para nós. Uma vez eu estava conversando com o Ronald, de Laranjeiras, com o Ronald e com o Luciano, que tem quase 300 homens na célula dele. E eu falei assim, cara, como que vocês, desse jeito aí, meu Deus, que vocês vão falando para todo mundo, assim, vão para a célula, entregando cartãozinho? Ele falou, não, velho, aonde que eu estou? Eu sou a diferença. Eu vou trocar uma lâmpada do carro e eu fico conversando com o cara. Eu não vou lá, toco a lâmpada e pago e vou embora. Eu vou lá, converso um pouco com o cara, entendeu? Vou em outro lugar, converso, vou no posto de combustível, converso, entendeu? E sou a diferença. E não perco a oportunidade de falar do amor de Jesus. E daí eu fiquei pensando, falei, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Quantas vezes eu cheguei no lugar e falei, nossa, o cara está fazendo só a obrigação dele, abastecendo o meu carro, ou trocando a lâmpada do meu, só a obrigação, esse é o trabalho dele. E não. E o Ronald pegou e falou para mim bem assim, ó, o Ronald é o outro, né? Ele falou para mim assim, ó, por que você faz agronomia? Aí eu fui falar, ele falou, fique quieto. Aí ele falou assim, por que o eletricista trabalha na elétrica? Por que o frentista trabalha no posto? Por que o pastor está na igreja? Por que cada um tem o seu trabalho? Eu falei, vixe, agora eu não sei, para ter dinheiro, eu falei para ele, né? Ele falou assim, não, para que cada um que conheça a palavra e está nesses meios, ganhe as pessoas desse meio. Você está na faculdade, então ganha as pessoas do meio da faculdade. Você está no posto, você ganha as pessoas do meio do posto. O pastor está na igreja, é a função do pastor? Não, é função tua também. O pastor, a função dele é orientar você, os discípulos dele. É orientar para que tenham uma vida correta perante a Deus. Para que essas pessoas assim saiam vivendo aquilo que Deus tem para cada um. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, deixar para vocês bem claro, tenham um coração moldável. E tenham um coração sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Senhor tem um plano na vida de cada um aqui. Foi o que eu falei para um cara hoje, indo para a faculdade de manhã cedo, que eu dei carona para Cascavel. Ele contando de toda a vida dele, que era caminhoneiro e um monte de coisa. E eu não prestei atenção em nada do que ele falou, na verdade. Eu fiquei só orando, pedindo para Deus, porque eu não sabia o que falar para ele. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia, me dá alguma coisa, me fala alguma coisa. Se eu falar para ele, é capaz dele ficar quieto aqui, né? E falar, me deixa aqui mesmo, ou sei lá, qualquer outra coisa. E daí o Espírito Santo falou no meu coração, você não fala nada, só escuta ele. E aumenta o volume do rádio aí. De verdade. Aumentei, e daí foi. Sem bobeira, uns 300 metros mais ou menos, na BR, que eu ia deixar ele na beirada da BR. O Espírito Santo pegou e falou assim, agora está na hora de você falar. Aí ele ficou quieto assim, daí eu peguei e falei assim, cara, mas todas essas coisas é assim. Ele estava contando o trabalho dele, de como funciona. E eu peguei e falei assim, Deus tem um plano na tua vida. E a gente tem a escolha de cumprir ou não. E daí chegou a hora, parei, encostei e fui. E eu falei, nossa, daí deixei ele e fui embora para a faculdade. Daí eu fiquei pensando, falei assim, nossa Deus, mas só isso? Aí o Espírito Santo testificou no meu coração e falou assim, quem faz a obra sou eu, não é você. Você é usado. E você tem a escolha de você ser usado por Deus. Ou de você apenas viver no mundo como joio. Amém?